pessoal, tudo bom com vocês? Bom, pro vídeo de hoje a gente vai recriar uma personagem. Eu vou explicar melhor pra vocês, pra que vocês consigam entender. Mas antes disso eu peço pra que vocês se inscrevam, deixem o seu like e deixem aqui nos comentários qual que é a próxima personagem que você quer aqui no canal. Bora pra vinheta pra gente começar. Bom, como vocês já viram, a nossa personagem de hoje é a Ariel e, modéstia à parte, é uma das minhas personagens preferidas da Disney, mas eu tenho outra que é mais queridinha. Quem adivinha? Me deixa aqui nos comentários. Qual que vocês acham que é a minha personagem queridinha? Bom, vamos lá, eu vou explicar um pouquinho de como isso tudo vai funcionar. A minha ideia, gente, não é recriar de fato a personagem. Então a gente não vai tirar características dela. Eu não vou fazer o rosto parecido, nem o corpo, nem nada disso. Aqui é fazer um look dentro das características dessa personagem como cartela de cor. Então eu vou seguir a mesma cartela de cor. Ali como da Ariel, a gente vai usar o roxo, o verde, o cabelo vermelho. Alguns pontos vão ser bem semelhantes. Mas não é um desenho específico da Ariel. É como se fosse a gente se vestindo inspirado na Ariel. Conseguiram entender? A gente vai como se fosse... Ah, tô me vestindo e quero me inspirar na Ariel. Por que eu tô fazendo isso? Porque além de ser uma forma ótima de incentivar o nosso criativo, é uma forma da gente ter um norte, né? Ah, eu tenho ali uma cartela de cor predisposta, eu tenho um estilo predisposto, então eu separei aqui algumas características da Ariel, que eu vou dizer pra vocês, começando por, ela é divertida, ela é curiosa, ela é cheia de iniciativa, ela ama música, esse é um ponto chave, ela é rebelde, ela é aventureira e ela é apaixonada. Esses são pontos da personalidade da Ariel, que eu separei para que a gente conseguisse entender como ela se vestiria. Óbvio, né, gente? Talvez vocês tenham aí uma ideia diferente da que eu tive. Então, eu convido todo mundo a recriar a Ariel de vocês. Eu tô usando, como vocês podem ver, uma base pronta. Então, todas as princesas que eu vou recriar vão estar nesta mesma base, porque é a minha identidade como artista. Essa é a base que eu tenho usado nos meus croquis. Então, eu quis manter isso pra ter o meu jeitinho. Vocês também vão ver que eu vou manter um coturno em todas elas. Alguns eu vou mudar, outros não. Mas também porque é uma identidade pronta e fixa dos meus desenhos. Então, realmente, a gente vai se inspirar na Ariel, mas de forma diferente. Começando aí, como vocês estão vendo, eu cortei o cabelo dessa Ariel. Por quê, né? Ela é aventureira. Ou seja, ela tá sempre fazendo trilhas, fazendo loucuras. Então ela não tem muito tempo pra ficar cuidando desse cabelão, não. Coloquei um cabelo curto nela. Como eu disse, as características do rosto não vão ser iguais. A Ariel tem um olho grande, né? Eu não mantive isso. Eu deixei ela com o rosto proporcional mais humano. Coloquei um brinco bem grandão nela. E coloquei um cropped, porque eu quero seguir tendência. É como se a gente estivesse vestindo a Ariel no momento atual. E no momento atual, a gente usa muito cropped, né? É uma tendência que veio aí de outras primaveras, né? De outras estações, mas se mantém muito forte hoje. E é um cropped muito bem estruturado ali. Ele vai ter ele vai ter uma estrutura mais firme. Ai, gente, tô esquecendo o nome dessa estrutura do meio. Ah, esqueci. Bom, passou. Coloquei colares também nela. A ideia é que esses colares fossem de pérola, né? Porque pérola lembra o mar. Mas depois eu meio bodeei e fiz esses colares como se fossem de biju mesmo. Coloquei nela um maxi card. Por quê? Porque lembra o quê? A fluidez como chama, gente, essa parte da sereia ali? Não sei, vocês sabem como é o nome? O rabo da sereia? Acho que não chama rabo, né? Acho que tem um outro nome, mas enfim, como se fosse a fluidez ali da parte do rabo. Eu vou chamar de rabo, tá, gente? Eu sei que tá errado, mas do rabo ali dela, né? Pra ter essa fluidez, e coloquei ela de micro saia, menina, porque ela é abusada. Depois que eu esbocei tudo, eu venho passando uma caneta nanquim. Vocês sabem que eu uso essa da Compactor, é uma caneta muito boa, mas ela é um pouquinho mais grossa, ela deixa o desenho um pouco mais grosseiro. Vocês vão ver que depois eu venho passando lápis e tentando amenizar esse preto muito forte. Mas eu contorno tudo pra pré-estabelecer onde eu vou pintar. É uma ótima dica pra quem tem problema de borrar, gente. Contorna, porque daí você para de borrar. Depois
vai ficar automático, tá? Apago tudo porque eu tô usando marcador e o marcador ele precisa tá bem limpinha a folha para ele não borrar. Então eu apago tudo e bora começar a pintar essa menina. Eu já amei ela dessa forma, gente. Já adorei esse look, adorei o estilo dela, adorei tudo. Muito me identifiquei, inclusive. Mas bora pintar essa pele. Pra pele, vocês vão ver que o Maxi Card que eu coloquei nela, ele vai ser transparente, como eu disse, pra lembrar a fluidez, o oceano, tudo isso que me remete a Ariel. Então, eu vou pintar a base de pele que tá por baixo desse tecido, ó, vocês podem ver, ele tem um tecido por cima, mas mesmo assim eu faço a pele por baixo, por mais que essa pele não vá ficar exposta. Dou uma primeira camada, eu tô usando uma Copic bem clarinha, porque a Ariel é bem branquinha. E depois eu venho dando outras camadas de lápis de cor, porque eu quis que ela fosse um pouco mais bronzeada. Por quê, né, gente? Praia, né? Basicamente por isso. Ariel gosta de mar, ou seja, essa menina ia gostar bastante de praia. Eu fui criando realmente um personagem, gente, dentro das informações que eu já tinha desta personagem já existente. Então eu fui pintando ali numa segunda camada, eu tô usando o Caras e Cores, que é essa cor um pouco mais bordô do Caras e Cores. Venho dando toda a sombra e luz. Gente, já tem bastante vídeo aqui sobre pele, se vocês quiserem. Eu deixo linkado aqui embaixo, mas tem bastante ensinando pele. E vou fazer no rosto também, vou fazer no corpo inteiro. Exatamente em todos os lugares que teriam sombra nesse corpo. Depois eu venho com uma segunda cor, mas antes disso eu vou passar mais uma camada do meu marcador pra meio que umidificar tudo isso, né? Todo esse grafite que eu coloquei e deixar ele mais em 3D, assim, mais proporcional mesmo, sem o granulado do lápis. Ele fica mais lisinho. E depois, por último, eu acabo com uma tonalidade de marrom mais escura, dando todo o contorno. Primeiro, para tirar o contorno da Nanquim, que é um contorno que eu não gosto. E segundo, para deixar tridimensional e deixar ela um pouco mais bronzeada. Então, olha só, eu vou contornar todo este corpo. Gente, tô ficando até sem ar de tanto falar, meu Deus. Então, olha só, eu vou contornar tudo isso e depois, gente, a ideia não é que ela ficasse tão bronzeada, porque a Ariel não é muito bronzeada. A ideia era só que ela ficasse um pouquinho assim, sabe? Ah, eu vou pra praia, mas eu me cuido. Vai criando esse personagem na cabeça de vocês, que fica muito mais fácil da gente criar. Depois eu fui pro cabelo e, como eu disse, a ideia era manter a cartela de cores, então eu fui pro cabelo vermelho. Eu dei primeiro uma base, eu tô usando o marcador da Cis, da cor vermelho, red, ou melhor dizendo, e eu dou essa primeira base. Mas como o cabelo da Ariel é um bordô, né, um vermelho mais escuro, ele é um vermelho meio vinho, na verdade. Eu depois vou dar outra camada, porque senão com essa primeira camada ia ficar muito fluorescente, como vocês estão vendo. Então depois eu venho fazendo fiozinhos de cabelo com a cor preta, pra deixar como se fosse um fundo avermelhado, mas num cabelo um pouco mais escuro. Além do mais, gente, ela é uma pessoa que estaria atualmente andando nas ruas, né? Ela não teria esse cabelo igual o da Ariel aí, não. Todo chapadão. O desenho, né, o desenho animado, que é o caso do desenho da Ariel, ele é um desenho mais chapado, ele não tem tantas proporções. Por mais que hoje em dia os desenhos já estejam quase humanizados, né, por conta da tecnologia, ainda é um desenho mais chapado. É um desenho animado. Eu estou desenhando um desenho de moda, então ele vai ter proporções humanas, tá, gente? E proporções de moda, na realidade. Então, olha só como fica legal e dá todo esse brilho que parece que o cabelo realmente tá batendo luz e tem partes mais escuras. E eu venho até fazendo uns fiozinhos soltos. E depois, como eu achei que ainda não ficou muito da coloração que eu queria, eu vim com o vermelho por cima. Desenhar, gente, é experimentar. Então, você vai fazendo e vai experimentando e vai adquirindo técnicas e vai criando técnicas durante o percurso do desenho. O importante é a gente ter a referência. Então eu olhava ali pro desenho da Ariel e falava, ah não, essa cor não tá combinando. Então eu ia e pegava outra cor. E aí eu fui experimentando e no final eu amei esse cabelo. Amei mesmo, me diz o que vocês acharam. Depois eu pintei ali toda a parte de biju, enfim, de joia dela. E pro cropped, obviamente, eu ia seguir a cartela de cor do cropped dela. Mas eu não tinha nenhum marcador, então eu acabei usando esse lápis de cor, que é da Faber também, da linha do kit de
42 cores, se não me engano. E é assim, eu achei que super combinou, foi bem a cor certinha mesmo com o cropped, né, com o biquíni, né, tomara que caia, digamos assim, da Ariel mesmo. Então, e depois, né, pra não ficar com toda essa sensação de desenho chapado, eu vim com o preto dando um pouquinho de sombra nas partes que estariam por baixo do seio. Enfim, ela tem um seio bem grande, né, essa menina. Pode ver que ela ficou ali com as dobrinhas do seio. E, gente, aí vem o pulo do gato. O que eu decidi fazer na parte da saia dela? Eu decidi fazer como se fosse um paetê. Porque eu queria que fosse algo mais real, né? Mais como se fosse uma fantasia de carnaval, pra dizer bem a verdade. Inspirada, obviamente, na Ariel, mas como se fosse realmente algo mais ilusório do que um look pra se andar no dia a dia. Claro que você poderia andar se você quisesse, mas não tão dia a dia, não tão uma roupa tão comercial, mas uma roupa mais conceitual. Então eu dei uma primeira base de verde primeiro e depois eu tive alguns problemas, porque o meu marcador branco, que é com base acrílica, ele começou a dar problema. Primeiro foi o preto, como vocês podem ver, eu dei uma primeira camada de preto, dando essas pontilhadas mesmo, por toda a volta, né, dessa saia, para trazer a sombra para onde a gente queria. A luz, ela vai estar sempre centralizada e a sombra vai estar nas laterais. Então, eu vim dando essa sombra, pintei já, aproveitei que eu tava com o preto. Gente, eu tô usando esse marcador infantil, tá? O preto é preto, você pode usar qualquer um. Marcador de lousa, marcador infantil, qualquer marcador serve. E vou pintar o contorno. E depois vocês vão ver que eu tive problema ali na parte da saia por conta do meu marcador branco. O ideal seria usar uma posca. A minha posca acabou e eu não estou encontrando posca em loja física aqui próxima de mim para comprar. Então eu tô usando essa que é meio do Paraguayan, mas ela não é tão boa, ó, tá vendo? Ela não dá a sensação que eu queria. Eu até tentei usar a minha posca, mas ela não realmente, coitada, ela já acabou, já foi tão usada, gente, que essa rendeu. Vou falar, se tem uma coisa nessa vida que rende é a posca. Então eu voltei ali com o marcador e eu fui dando essas luzes. No final eu percebi que eu ia precisar usar uma terceira ou uma quarta, no caso, cor. Porque não tinha ficado tão bom, tá vendo que ficou muito manchado, não deu a sensação que eu queria. Então eu pensei e falei, então eu vou acabar usando prata. E aí eu vou deixar como se realmente fossem paetês, sabe, gente? Uma saia de paetê. Mas não deu a sensação que eu realmente queria no final, ó. Vocês podem ver que não ficou como eu queria, ficou meio, sei lá, ficou meio estranho. Pro final, né, pra finalizar, eu vou pintar, então, o maxi card dela. E eu pintei de verdinho clarinho, inspirado ali na parte de baixo da... Ai, gente, vou chamar de rabo, né? Já falei isso pra vocês, do rabo dela. Mas, ai, pelo amor de Deus, como é o nome disso? Será caule? Enfim, não sei. E eu usei esse verdinho. Lápis de cor é sempre um pouco complicado pra pintar. Ele nunca dá o aspecto que eu quero, que é o aspecto do marcador. Mas eu até que gostei. Eu vim com pouquinha pressão no meu braço. Bem pouquinha mesmo, gente, pra não ficar marcado. E fui pintando tudo por cima mesmo. Porque, lembrando que ele seria um maxi card transparente. Então ele estaria por cima do corpo e das roupas e de tudo. Então eu vim pintando por tudo bem fraquinho e tentando deixar muito homogêneo. E depois, por último, eu contorno as partes que teriam sombra, né? E também as partes de recorte do tecido com o lápis no mesmo tom, tá, gente? O mesmo lápis, mas com mais força no pulso, ó. Dá uma diferença, né? Fica um pouco mais legal. Gente, eu amei essa recriação. Eu não sei vocês, mas eu estou muito orgulhosa. Eu gostei bastante. Eu pensei bastante em como eu faria. E eu acho que, na minha concepção, a Ariel, no mood revolts dela, sabe? De brigar com os pais, de se apaixonar e fazer tudo pelo príncipe, sabe? Aquela coisa meio doida. Eu acho que ela muito se vestiria assim. Meio doidona, meio tipo... eu amo tendências, mas eu tenho o meu estilo próprio, não sigo as regras. Eu amei. Eu vim fazendo depois, ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma outra camada, porque eu achei que ficou muito marcado. Então eu vim em outro sentido, né, pintando, pra fazer uma sensação de como se fosse um linho. Porque o tecido, ele é tramado, né, gente? Então, pra dar a sensação mesmo de
de pequenas linhas. E foi isso. Me diga o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês usariam e o que vocês querem ver no próximo. Amo muito vocês. Tchau, tchau!